O Brasil tem fama de ser um país especialista em criar regras complexas e muitas vezes sem sentido prático. As leis são confusas, a burocracia é interminável e, em muitos casos, as normas acabam arrecadando mais do que realmente protegendo. Um bom exemplo disso é o uso da água subterrânea. Pouca gente sabe, mas simplesmente perfurar um poço artesiano no próprio terreno e começar a utilizá-lo sem autorização é considerado ilegal. À primeira vista, parece óbvio que, se a água está no seu quintal, você poderia usá-la livremente. Mas, na prática, a história é bem diferente. Para usar a água de um poço artesiano, é necessário ter autorização do governo. O processo, além de caro, é demorado e repleto de exigências técnicas e burocráticas. O paradoxo é que, entre a boa intenção de proteger um recurso natural e a realidade das necessidades da população, o sistema acaba funcionando como uma armadilha. A água que está sobre sua casa não é considerada sua propriedade. O uso depende de uma concessão formal. E mesmo assim, milhões de brasileiros perfuram poços de maneira irregular, não por maldade, mas por necessidade de sobrevivência. Essa situação gera algumas perguntas importantes. Por que tantas pessoas recorrem ao poço ilegal? Será que a regulamentação realmente protege os recursos hídricos ou, em parte, protege os lucros das concessionárias de água? Antes da Constituição de 1988, a regra era simples. Quem tinha um terreno era dono também da água debaixo dele. Porém, a Carta Magna mudou esse cenário, estabelecendo que a água é um bem de domínio público, essencial à vida e de uso coletivo. Com isso, surgiu a necessidade de controle mais rígido. Em 1997, a Lei 9.433, conhecida como a Lei das Águas, formalizou esse controle ao exigir que qualquer uso de água subterrânea fosse precedido por uma autorização pública, chamada de outorga. Existem, no entanto, exceções. Em alguns estados, quando o volume de captação é pequeno, o uso pode ser considerado insignificante e dispensado de outorga, bastando apenas o cadastro. Em São Paulo, por exemplo, captar até 15 mil litros por dia de um poço, ou até 25 mil litros de um rio, dispensa autorização formal, mas exige registro no sistema SP Águas. Também há isenções para usos específicos, como poços destinados apenas a medir o nível da água, rebaixamento do lençol freático sem consumo, ou situações emergenciais como enchentes e desassoreamento de rios. No entanto, mesmo quem já possui poço antigo não está automaticamente liberado. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Resolução CRH 402/2022 determinou que poços perfurados antes da norma podem ser regularizados provisoriamente, desde que cadastrados no sistema estadual até o final de 2025. Isso dá prazo para adequação, mas não elimina a burocracia. Mesmo quem usa o poço há anos precisa apresentar estudos técnicos, laudos de qualidade da água e dar entrada no pedido de outorga ou dispensa. Do ponto de vista ambiental e técnico, parte da regulamentação faz sentido. A água subterrânea é um recurso finito, dependente da recarga natural do lençol freático e das chuvas. Se todos perfurarem poços indiscriminadamente, o risco é que os aquíferos se esgotem. Além disso, existe a ameaça invisível da contaminação. Um poço mal construído pode poluir o lençol, comprometendo não apenas o uso doméstico, mas também o abastecimento de comunidades inteiras. A regulamentação, portanto, busca equilibrar o direito de acesso com a preservação do recurso para as próximas gerações. O problema é que esse equilíbrio vem acompanhado de um enorme conflito de interesses. Se todos tivessem acesso facilitado à água subterrânea, as concessionárias perderiam parte da receita com a distribuição de água. Regularizar um poço no Brasil é caro, burocrático e desgastante. Isso explica porque cerca de 88% dos poços do país estão irregulares. Os custos de adequação podem chegar a dezenas de milhares de reais, sem contar as etapas obrigatórias: licença de perfuração, estudos hidrogeológicos, análises laboratoriais, outorga, instalação de hidrômetro e cadastro em diferentes órgãos estaduais. Para se ter uma ideia, até mesmo uma praça pública que utilize água de poço apenas para irrigação e sanitários precisa de autorização do governo estadual, já que os municípios não têm competência legal para isso. A questão fica ainda mais delicada com a Lei 11.445/2007, que regula o saneamento básico. Ela proíbe que imóveis ligados à rede pública de abastecimento utilizem, ao mesmo tempo, fontes alternativas de água.
Ou seja, se sua casa está conectada à rede, não pode também usar água de poço. E mesmo quem tem poço regularizado e não consome água da concessionária, muitas vezes ainda é obrigado a pagar taxa de esgoto. A lógica é simples. Toda a água que entra na residência, independentemente da origem, gera esgoto que precisa ser tratado. No fim das contas, a discussão vai além de leis e regras. É um debate sobre direito de acesso, justiça social, sustentabilidade e também interesses econômicos. De um lado, é inegável a importância de preservar os aquíferos e garantir água limpa para o futuro. De outro, a burocracia excessiva e os altos custos empurram milhões de brasileiros para a irregularidade. O grande desafio é encontrar um modelo que concilie proteção ambiental, justiça no acesso à água e eficiência administrativa sem transformar um recurso vital em privilégio de poucos. Dependendo da região, os poços artesianos podem estar expostos a diferentes tipos de contaminação. Rejeitos industriais, infiltrações de fossas sépticas, resíduos de agrotóxicos usados na agricultura e até vazamentos de combustíveis podem comprometer a qualidade da água. A contaminação por metais pesados, nitrato ou coliformes fecais, por exemplo, representa um risco direto à saúde, podendo causar doenças graves como intoxicações, infecções gastrointestinais e até problemas neurológicos. Durante períodos de estiagem, a situação fica ainda mais crítica, porque a recarga do lençol freático é menor e a concentração de poluentes tende a aumentar. Nesses momentos, o próprio poder público intervém. O Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, DRH, por exemplo, costuma restringir o uso da água subterrânea mesmo em poços regularizados. Quando há seca severa, atividades consideradas não essenciais, como lavagem de carros, calçadas ou irrigação de jardins, podem ser proibidas. Já setores essenciais, como a indústria de alimentos, hospitais ou serviços básicos, recebem prioridade no acesso, o que faz sentido quando se pensa em segurança hídrica e sobrevivência. Nas áreas rurais, a questão é ainda mais delicada. Para muitas famílias, o poço artesiano é a única fonte confiável de acesso à água. No entanto, mesmo nesses casos, o processo de perfuração e uso legal exige uma longa lista de requisitos. Autorização do órgão gestor de recursos hídricos, estudos hidrogeológicos, acompanhamento técnico de profissionais habilitados e preenchimento de diversos formulários. Em estados como São Paulo, por exemplo, é obrigatório apresentar um estudo hidrogeológico completo, seguir normas da ABNT e ainda renovar a licença de uso a cada 5 anos. Diante de tantos custos e entraves, não surpreende que 88% dos poços no Brasil funcionem de maneira irregular. Não por má fé, mas muitas vezes por necessidade ou falta de condições financeiras para atender às exigências legais. Esse conflito entre a lei e a realidade se tornou evidente no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2025, foi aprovada uma lei municipal autorizando o uso de poços artesianos para consumo humano em residências e condomínios, desde que estivessem devidamente regularizados e com análises periódicas de qualidade da água. A ideia era dar mais autonomia ao cidadão, permitindo que ele tivesse acesso a uma fonte alternativa sem depender exclusivamente da rede da Corsan, a companhia estadual responsável pelo abastecimento e tratamento de esgoto em boa parte do estado. No entanto, a medida gerou polêmica. A própria Corsan reagiu, alegando que a lei municipal era inconstitucional, já que a gestão de recursos hídricos é competência estadual e federal, não municipal. Baseando-se na Lei 9.433 de 1997, Lei das Águas, e em resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a concessionária defendeu o fechamento dos poços, mesmo que estivessem de acordo com as regras da nova lei local. Na prática, criou-se um impasse jurídico e político. De um lado, o município tentando flexibilizar o acesso à água. Do outro, o governo estadual reforçando sua autoridade. No meio desse embate, quem sofre é o morador, que fica sem clareza sobre o destino do seu poço. O problema se torna ainda mais complexo quando pensamos nas implicações legais. Imagine um condomínio que utilize, ao mesmo tempo,
água da rede pública e de um poço particular. Se um morador consumir a água do poço e sofrer algum problema de saúde, chegando em casos extremos até a óbito, a concessionária de água poderia ser responsabilizada judicialmente. Esse risco jurídico explica parte da rigidez das normas e mostra como o debate sobre poços artesianos envolve não apenas meio ambiente e burocracia, mas também saúde pública, responsabilidade civil e disputas de poder entre diferentes esferas de governo. Em 2018, um caso emblemático no Rio Grande do Sul chamou atenção para a polêmica sobre o uso da água subterrânea. O Tribunal de Justiça do Estado proibiu um condomínio residencial de utilizar um poço artesiano para consumo humano, mesmo com o poço regularizado. O condomínio alegava buscar água de melhor qualidade e chegou a solicitar a outorga junto ao Departamento de Recursos Hídricos, o DRH, mas o pedido foi negado. Inconformados, os moradores recorreram à justiça. O tribunal, porém, foi categórico, onde a rede pública de abastecimento, a prioridade deve ser dela. O argumento central dos desembargadores foi que o uso dos recursos hídricos precisa ser pensado em termos de interesse coletivo e preservação ambiental. Na decisão, ficou registrado: não se está aqui apenas a tratar de saneamento básico, mas de tutelar um bem maior, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em outras palavras, a Justiça reforçou a ideia de que, ainda que o cidadão siga todas as exigências legais, a água subterrânea deve ser reservada para situações específicas, como atividades rurais ou industriais. Já em áreas urbanas atendidas pela rede, a prioridade deve ser manter o controle público e evitar riscos coletivos. Esse entendimento tem sido aplicado de forma ampla no Estado. Estima-se que existam mais de 400 mil domicílios abastecidos por poços irregulares no Rio Grande do Sul. Em muitos casos, manter um poço é mais caro do que usar a água da rede. Exige monitoramento constante, análises laboratoriais frequentes e, mesmo quando o uso não é para consumo humano, continua dependendo de autorização. Essa realidade mostra como o poço artesiano se transformou em símbolo de uma discussão muito maior sobre o papel do Estado na vida do cidadão. De um lado, temos preocupações legítimas. A água é um recurso limitado e vulnerável. Se mal administrada, pode ser contaminada ou até esgotada, colocando em risco gerações futuras. Poços mal construídos, sem vedação adequada, podem comprometer aquíferos inteiros. De outro lado, enfrentamos um sistema burocrático e caro que cobra milhares de reais para autorizar algo que muitos consideram um direito básico, demora meses para aprovar pedidos simples e, por vezes, nega acesso mesmo quando não existe alternativa viável. O resultado é um dado alarmante: 9 em cada 10 poços no Brasil funcionam irregularmente. Não porque os brasileiros sejam desobedientes por natureza, mas porque o próprio sistema torna-se impraticável para a maioria. A ironia é que, mesmo quando a intenção da lei é proteger o meio ambiente e garantir justiça social, o país encontra um jeito de dificultar a vida do cidadão comum. E você, o que pensa sobre isso? Concorda que a água subterrânea deveria ser considerada patrimônio coletivo? Ou acredita que quem tem um terreno deveria ter mais autonomia sobre o que está debaixo dele? Comenta aqui embaixo, compartilhe a sua opinião e vamos continuar esse debate. Afinal, estamos falando de algo que não é luxo, mas necessidade básica: o direito à água.